você acha que tá longe isso? Você quer chegar mais perto? Não. Qual é a sua ideia? Tá bom Tá assim? bom, é bom que mostra que a gente emagreceu. É bom que mostra Mostra uma falta. Uma coisa que tem me incomodado muito na vida, sempre me incomodou, mas tem me incomodado muito na vida porque eu estou convivendo com outras pessoas de outras graduações agora. Gente, por que aprender história? Tem uma coisa que me incomoda muito, mas assim, não é pouco não, é muito. Duas coisas. Uma é... a gente se vitimiza. A gente, não sei, mas deve ter gente que faz isso. A gente se vitimiza porque a gente foi colonizado por Portugal. Isso tem tanto tempo, não faz isso. Isso não tem muito tempo. Tem 500 anos, não é nada. Isso não é nada. Só Jesus tem 2000. Lindo. Então assim, não faz isso. 2, não fica assim, mas a gente não lutou. Tô falando exemplos, tá? A gente não lutou pela nossa independência. A América Hispânica lutou, não faz isso, lindo. E daí por isso a gente é assim. Olha só, nada é comparável. Uma coisa que você vai aprender aqui com a gente, com a tia Tata e com a tia Nina. Não compare processos políticos, processos revolucionários. Não compare, óbvio, você tem os grandes modelos, não é isso? Mas assim, não fala, a gente é assim, olha a Suécia. Esses dias falaram pra mim, A Suécia você vai tem na rei até Suécia, hoje, gente. você vai na Suécia, a galera anda de bicicleta pra ir trabalhar. Você já viu o tamanho da Suécia? Exato, obrigada, querida. Uma vez, deixa eu contar uma pequena história sobre essa idiotice de andar de bicicleta. Meu ex-namorado, querido, falecido, ele trabalhava em Santa Cruz, morava em Querido. Jacarepaguá. Se você não é do Rio de Janeiro, você não tem muita noção de que isso é longe para caralho. É. Mas aí uma querida sueca, uma sueca dessas virou para ele e falou assim: por que você não vai de bicicleta do Jacarepaguá até Santa Cruz? Irmão, porque não de Jacarepaguá até Santa Cruz deve ser o tamanho da Suécia. Exatamente, inteira. Esse 7-1 é uma das coisas. Você fala um 7-1, koala morre dentro da minha floresta interna. Koala mora na floresta, mora. Não faz isso, gente. Não faz isso. Enquanto tava existindo, enquanto tava assim, sendo independente aqui, ó, independente. A galera aqui. já teve idade média, mudou de nome, mudou de cor, mudou de língua. E a gente também teve, só que de maneiras diferentes. Sim. É que a gente tem uma maneira muito eurocêntrica de ver as coisas. E estudar história, de certa forma, é importante justamente pra gente desnaturalizar essas coisas e entender aquela coisa que, sabe o que a tua avó fala? Que gosto é igual cu? Desenvolvimento também é igual cu, gente. Exatamente. Cada um tem o seu. Eu quero botar o nome desse vídeo, desenvolvimento é igual cu. Então não vai deixar. Você pode comparar justamente pra você ver aquilo que é diferente e aquilo que tem em comum. E isso é super ok, mas não dá pra você querer que Brasil seja que nem América Espanhola. Gente, a corte tava aqui. A corte estava no Brasil. O imperador estava no Brasil. Na América Espanhola, não. Porque no caso Dom João VI, ele deu uma fugidinha, entendeu? Dom João VI foi o monarca mais inteligente. Ridículo. Essa coisa, você ficar achando que ele tira a coxinha do Adoro. casaco pra comer, que ele era burro, ele foi esperto pra caralho. Ele largou Portugal, que tava pobre, veio aqui pro Brasil patrocinado Pela Inglaterra. foi um dos únicos monarcas que não perdeu a coroa na Europa pra Napoleão, porque ele tava aqui, o império dele Ele tava veio aqui. morar aqui. Napoleão não ia vir invadir aqui, Que é porque muito melhor aqui. Ele deixou um filho lá, outro aqui. Exatamente, tem várias coisas que fazem com que o processo seja absolutamente diferente entre os dois lugares. Não dá pra falar essa coisa assim também, Laurentino Gomes. Ele vai processar a gente daqui a pouco. Vai. Olha aquela corte ali, porque aí a galera era corrupta, por isso que todo mundo no Brasil é corrupto. Não, gente, era uma sociedade estamentária. Era uma lógica completamente diversa. Sim. Que a gente tem uma sociedade que até hoje vive da lógica estamentária, em que a coisa pública se torna coisa privada. Tudo bem. Tudo bem. Beleza. Mas isso é uma outra reflexão. Não é teleológico. O que é teleológico? Ela tem um desenvolvimento linear. A história não é linear, gente. Kant, ele morreu já. Já? Nem lembro. Que eu acho que o ensino de história tem vários problemas. Todos, é. Concordo. Como, por exemplo, a gente fala dos portugueses ficaram aqui, a gente fala da colonização, mas a gente, por exemplo, não fala dos quase 300, 400 anos de escravidão. E hoje em dia as pessoas ficam me perguntando por que tem cota. Já que a escravidão foi abolida há 200 anos. Gente, Teve deixa eu te 400 anos de contar. escravidão, mas 200 anos As já tá famílias bom. negras estão na 5ª geração livre. Quinta! Isso é muito pouco. Então não vem me dizer
que isso tem muito tempo. Nós somos o penúltimo país do mundo inteiro a abolir a escravidão. Eu acho que o último foi Haiti. Foi Cuba ou Haiti? Para de ser louca. Para de ser louca, que teve a revolução haitiana. Haiti foi o primeiro. Foi o primeiro. Haiti foi o primeiro. Corta. Cuba é pior, não é isso que eu tô falando, mas isso muda. Faz diferença. Tudo. Isso faz diferença. Tudo, absolutamente tudo, entende? Essa semana eu vi uma coisa que os meus... Eu tô com dificuldade, gente. Eu tô fazendo uma terapia seríssima, porque assim, eu tô com muita dificuldade. Porque não é assim uma galera de 18, 17, 19, 20, que ok. Ninguém também... Até 30, ninguém precisa saber, né? Você... Agora é uma galera assim, professor universitário, cara. A galera falando assim, porque na época de Roma Antiga a gente tinha autoridade, que é uma coisa que perdemos com muita lástima. Linda! Na Roma Antiga era o império, a autoridade era imposta, a autoridade era elitista, tá? A não ser que ela queira que tanto isso aconteça, é que tudo bem? Se chamava o triunvirato dos tiranos. Sabe? Daí, porque a palavra vem daí. O Dom Pedro I fez o poder moderador. Caralho, um monte de gente fez, tu não tá aí reclamando, entendeu? Eu acho assim, é tudo ruim, entende? Acho mesmo, acho que a gente tá com problemas seríssimos no Brasil, de corrupção, assim, que é de sentar no meu fio e chorar, concordo. Mas assim, eu também acho que a coisa mais nociva que a gente faz pra gente mesmo é se botar pra baixo. Só podia ser com o Brasil. Brasileiro é tudo filho da puta. Se fosse em qualquer outro lugar do mundo, anjo da minha vida. Anjo, foca, anjo da minha vida. Itália tem máfia até hoje. Isso acontece no mundo inteiro. Mas, viado, porra, sei lá, 5 anos atrás o primeiro-ministro italiano era o Berlusconi. Beijos. Para de fazer isso, cara, para. A gente tá num momento muito crítico, super concordo. Acho que a gente tem problemas de moralidade, de corrupção muito sérios. Mas isso não significa que somos menores, isso significa que somos novos. A gente ainda não sabe porque. Deixa eu te contar. Vamos esquecer, a gente teve uma ditadura que durou 21 anos. Ontem. Foi ontem. A ditadura acabou em 85. E assim, acabou em 85, saíram os militares do poder. Sim. Não significa que as estruturas de poder foram necessariamente todas modificadas. A primeira eleição direta pra presidente, a minha mãe tava grávida de mim, que significa que foi em 89. Foi ontem, gente. A gente tem presidentes eleitos democraticamente, sei lá, 4 ou 5. Não sei, cara, é muito pouco. Porque é o Collor, depois é o FHC, o Lula. O Lula e a Dilma. A gente também tem que parar pra pensar numa coisa, a gente tá aprendendo a ver o que é uma democracia. A gente tá aprendendo a ter cultura política. A gente não tem, que eu acho que nesse movimento todo, apesar de ser muito polarizado e isso é muito nocivo pra gente, eu acho que é bom, porque eu acho que de alguma maneira todo mundo é meio obrigado a pensar em política. Porque essa vibe de, eu não falo de política, anjo, não faça isso com você. É só bater palma pra maluco. Exatamente. Isso é o sucesso da ditadura. Isso é o sucesso de um Bolsonaro. Você não precisa ser de esquerda e direita, você não precisa ser de nenhum partido, nada, só se integre da discussão, gente. Aliás, porque... Bolsonaro, eu tava vendo que a escola do exército da qual o Bolsonaro fez parte, que eles estão assim, é melhor já ir se acostumando, porque é Jair... Gente, você lembra que ele ficou com isso justamente porque ele queria explodir essa escola? É por isso que você tem que estudar história, pra lembrar que Bolsonaro, ele fala tanto do exército, mas ele queria explodir. É que nem assim, o Collor já é senador. Gente, mas olha só, primeiro, alguém botou ele lá. E por que alguém botou ele lá? Porque a galera não pensa no sentido, não tem o hábito de lembrar disso. Fica dizendo que todo mundo... O político não nasce em árvore, amor da minha vida. O político é brasileiro. E é uma questão jurídica. Os direitos políticos dele foram cassados, depois que ele teve impeachment, passou um tempo e ele volta a ter esses direitos políticos. Exatamente. E ok, sei lá, enfim, ele foi votado, né? Exatamente. Ele não chegou lá porque ele simplesmente colocou o nomezinho dele pra senador e foi ser senador. Então alguém votou nele. E é isso que a gente esquece. A gente esquece que os nossos representantes, eles foram eleitos por nós. Então a gente tem que saber... Quem você tá votando. Exatamente. A gente tem que saber o que representa a gente. Isso tem tudo a ver com história. Isso tem tudo a ver com história. Isso tem tudo a ver com história e cultura política. Elas andam assim, ó. Depois que a gente entende o que a gente pensa sobre a nossa própria história, é que a gente entende o que nos representa. E a partir disso, os políticos nos quais a gente vota podem nos representar. É por isso que você precisa saber o que o político tá falando, quais são os projetos do político, porque ele representa você mesmo. É por isso que você tem que saber, sim, se você é conservador, se você é de direita. E tudo bem, é só saber. Se você é de centro, se você é de esquerda. Porque você precisa saber o que te representa. Senão o cara que tá lá, o que ele vai fazer? Ele vai representar a si mesmo. E aí a coisa pública se torna privada. O problema da corrupção no Brasil é isso.
a coisa pública se tornou privada. O patrimônio público é da sociedade, irmão. Não é dos políticos, é seu. E você não sabe disso porque você não sabe história. E não é você porque você é idiota, é porque eu acho que a gente, você no etéreo. A gente também não aprende muito na escola, a gente ainda lê aquelas coisas arcaicas. A gente ainda aprende Europa ao invés de aprender Brasil. E assim, a história tem um problema muito sério, que é como se o mundo fosse fatiado e daí agora a gente vai estudar a Idade Média, a gente vai estudar isso aqui. Como se o resto do mundo não existisse. Isso é uma grande falha, uma grande crítica. Como se aquilo fosse uma verdade absoluta, Exatamente. né? Quando na realidade aquilo ali é a Idade Média Europeia. É. Ponto, a Idade Média Europeia, e depois de um determinado tempo, assim, lá pro século XX, a gente vai falar de Estados Unidos. Isso. A gente vai largar a Europa e vai falar de Estados Unidos. Como se os Estados Unidos fosse o único ator relevante. E o nosso ensino na escola, só o fato de você ter, sei lá, 2, 3 tempos por semana é uma coisa assim, não tem como, entendeu? História é uma coisa muito mais profunda que isso. E eu vejo muito isso quando eu vou dar aula particular, porque você vê a deficiência simples. São grandes escolas, tá? Mas assim, é muito ruim. Então, é importante. E não é dos professores. Não, é do claro currículo que não. mínimo. Até porque o professor ele tem que ensinar o que tá no currículo. Exatamente, ele não tem opção. é do currículo mínimo que foi delimitado para a disciplina História. Então, assim, é muito importante. Eu acho que ultimamente mais ainda, porque a gente tem muito essa discussão marxismo, Stalin, Hitler, e assim... E não se sabe qual a diferença entre eles. Não, e ninguém sabe. O que cada um fez. As pessoas falam do Marx, cara, deixa eu te falar, eu nunca li o Capital. Não conheço muitas pessoas que leram Capital, então por que você vai focar falando do Capital, entendeu? É uma coisa assim... Tu não sabe quem que tá lá, o Capital é um livro de economia. É, as pessoas não têm, e isso é uma banalização de conceitos que é muito problemática, Exatamente. Porque gera reflexões muito problemáticas. Aquela frase, proletários de todo mundo, univos, não tá no Capital. Capital é um livro de economia. Tá falando da gênese do capitalismo. E é muito importante você saber desses grandes conceitos da história, óbvio, mas também eu acho que mais ainda, que eu acho que a grande deficiência de tudo é estudar a nossa própria história. Sim, porque... E a gente não fala da gente, A gente não fala dos índios. Por que índio tem que ter cota? Porque índio tá sendo morto até hoje, gente. Gente, assiste um filme chamado Martírio. É de martirizar mesmo, sério. Porque durante a ditadura, por exemplo, você tinha... Só de índio. Campo não. Prisão só de índio. Prisões só de índio. Você tinha grupos de extermínio só pra exterminar índios. Estão sendo marginalizados. Agora é o Temer aí dando sempre um show, né, com a questão da Amazônia. Isso prova quanto a gente não sabe de nada, quanto a gente não valoriza o que é nosso. E assim, essa vitimização é muito problemática, é muito cansativa, é muito nada a ver. Porque a gente pode estar cheio de problema político e econômico, como todo mundo já teve, e a gente não deixa de ser brasileiro. Não adianta, eu vou morar em Portugal, eu vou morar... Meu lindo, você vai continuar sendo brasileiro, não vai mudar nada, você vai ser um estrangeiro em outra terra, entendeu? Porque eu adoro isso, o povo adora dizer que vai morar fora, mas ninguém pode vir morar aqui. Já reparou isso? Imigrante não pode. Claro, um imigrante europeu pode, mas assim... Francês pode. Essa galera boliviana que fica, os haitianos... Teve uma galera aqui no Rio, especialmente, depois da Olimpíada, muita gente veio e não voltou pra casa. O próprio Sírio, que foi atacado em Copacabana, um beijo, amo muito ele. Não pode. Isso não pode, mas a gente pode morar fora, entende? Então eu acho que é muito mais uma coisa da gente voltar pra dentro e pensar na gente, porque muito do que a gente pode mudar, gente, é do pequeno, entende? Exatamente. É do nosso. Você quer resolver o problema da violência pública, da violência no Brasil? Estuda história. Você quer resolver o problema da política? Estuda história. Pra mim, qual é o objetivo de estudar história na escola? Desnaturalizar as coisas. As coisas não foram sempre do jeito que você as viu. Sim, 2. Alteridade. Conhecer o outro. Você precisa conhecer e entender o outro, entender que nem todo mundo vive pelas mesmas lógicas que você vive. Com certeza. Que o mundo é muito grande pra você achar que você determina a lógica do mundo. E 3. Entender que desenvolvimento é também uma coisa muito grande. E demora. O nosso país, ele é acostumado com golpe, sacou? A gente viveu mais golpe do que... Então, cara, não tô dizendo que é maneiro, não. A gente é super fora Temer. E quarto ponto pra você aprender história é parar de afirmar coisas. Pare de afirmar coisas. Não fale nada com ponto final. No Brasil não tem isso. Irmão, o Brasil é grande pra caralho. O Brasil é do tamanho do continente. O Brasil é muito maior do que a sua capital, tá? Porque só o nosso tamanho já muda muita coisa. É continental. O Brasil é um país de proporções continentais. Tá? Tá bom? Então tá. Conversa com a gente. Beijo. Beijo.